Olá, meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Essa revista que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade, a carta dos apóstolos Paulo aos Coríntios. Mas antes de começarmos a apresentação desta nossa sexta lição, desta revista aí que traz o título A Respeito da Adoração Cristã, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós publicaremos aqui para uma nova lição, para que possamos estudar. A lição de número 6, como eu disse, traz o título A Respeito da Adoração Cristã. E tem um texto base dessa lição, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11 até o capítulo 14. Nós estaremos lendo aqui apenas o capítulo 13, os versículos de 8 ao 13, neste momento aqui para a introdução desta lição. E o texto diz assim: O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nesta lição, nós aprenderemos que o apóstolo Paulo ele queria mostrar àquela igreja um ensino de que o amor deve ser a motivação de todas as nossas ações, inclusive no culto. Também este ensino ele tem como um objetivo para mostrar os dons espirituais que devem ser usados com amor e humildade. E nós, como alunos dessa lição, com este estudo, poderemos aprender a amar e respeitar os crentes mais fracos. Em resumo, o objetivo é para mostrar que o amor é o caminho para a unidade da igreja. Iniciaremos esta nossa lição, essa nossa aula aqui, com 3 indagações. O que significa para você adorar a Deus com amor? Como podemos aplicar o amor em nosso culto e adoração? Como podemos promover o amor na nossa igreja? Essas 3 perguntas serão respondidas no transcorrer do nosso estudo. Os capítulos de 11 a 14 de 1 Coríntios são aqueles que mais provocam debates, pelo menos em tempos mais recentes. O motivo é que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar algumas questões ligadas ao culto e à adoração, justamente os temas com maior potencial para controvérsias no meio evangélico. O apóstolo Paulo, ele acabara de fazer um elogio à igreja de Corinto no capítulo 11, no versículo 2, onde o apóstolo declara que elogiava aquela igreja porque eles lembravam dele em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como ele tinha transmitido para aqueles irmãos. Agora, porém,
ele traz aí uma série de exortações. No versículo 17 do mesmo capítulo, onde Paulo diz não elogiar, no entanto, quanto ao modo em que eles estavam se comportando nos cultos. Segundo o apóstolo, as reuniões daquela igreja de Corinto estavam fazendo aí mais mal do que bem. Mas o que estava acontecendo na realidade naquela igreja? Outra questão era quanto ao uso do véu no culto. Os assuntos que trataremos estão, então, nessa lição, é mais sério do que poderíamos pensar. Não basta frequentar somente uma igreja, cantar os seus hinos, ofertar ou ser dizimista. A participação nossa tem que ser com responsabilidade. Essa lição ajudará aqueles que estão chateados e não aceitando aí muito certos comportamentos danosos à comunhão. E dessa forma chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que tem o título O comportamento durante o culto cristão. O comportamento durante o culto cristão. Ao iniciarmos este tópico, temos duas perguntas que são necessárias para que possamos prosseguir neste assunto. Quais são os princípios gerais de comportamento durante o culto que Paulo ensina? Quais são as questões específicas de comportamento durante o culto que Paulo aborda? Esta sessão nos responderá sobre estes questionamentos. O capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios traz um texto bastante complexo e um pouco difícil de ser entendido pela maioria das igrejas cristãs. Este texto, na verdade, tem causado bastante dúvidas e nem sempre é fácil entender todos os seus detalhes. E este tópico se concentra principalmente em atitudes e condutas adequadas na adoração, no interior do culto daquela comunidade de fé. Não no relacionamento matrimonial ou no papel das mulheres da igreja. Embora as instruções específicas de Paulo possam ser culturais, como a questão de a mulher cobrir a cabeça durante o culto, os princípios por trás de suas instruções específicas são atemporais, pois instrui os crentes a mostrar respeito pelo irmão que adora no banco ao lado, a ter aí um compromisso reverente na adoração. O tema aqui em questão é o culto público, ou seja, como a pessoa deveria se comportar na igreja. O texto de 1 Coríntios 11, 3 parece um tanto complicado naquilo que Paulo queria que eles entendessem. A cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Bem, a ideia aqui é relacionada à honra e autoridade. Paulo queria dizer que existia uma hierarquia funcional. Neste respeito, a honra à autoridade existe uma questão de percepção pública. A questão a entender aqui é que se as ações de um crente ofendem os membros da igreja, isso terá um efeito negativo na saúde do corpo. Dividindo aí o grupo, a reflexão aqui é sobre essa liturgia, mas tem como pano de fundo ainda a busca pela unidade da igreja. Paulo disse às mulheres que não estavam usando cobertura para a cabeça, que era para usá-los. Não porque fosse um mandamento bíblico, mas porque isso impedia a congregação de buscar a unidade na adoração. Era uma questão até parecendo mesquinha, que tirava o foco das pessoas de Cristo. Neste contexto, o fato de uma mulher estar de cabeça descoberta sugeria uma atitude de desrespeito e de libertinagem daquele mundo onde estava inserida a igreja de Corinto. Então a exigência que se tinha era que a mulher tivesse a cabeça coberta.
No caso do homem, isso não era necessário. E o argumento era a questão de glória, a saber, a mulher do homem e este de Deus. O argumento que se origina para explicar isso é de que o homem não se originou da mulher e não foi criado por causa da mulher, mas esta sim foi criada por causa do homem. Por causa disso, a mulher teria que ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No tocante às outras questões, homens e mulheres são iguais perante Deus. No entanto, há uma chamada hierarquia funcional, onde há uma responsabilidade de liderança. Esse argumento vem de Gênesis, no capítulo 2. Embora pareça para nós hoje um tanto estranhos, para aquela igreja fazia todo sentido, visto que o reconhecimento externo disso era de muita importância. Mas este raciocínio, interpretado de maneira distinta que Paulo indica aqui em Corinto, pode levar ao pensamento de que o homem é diante de Deus superior à mulher. Este não é o foco que Paulo quer dar nesse sentido aqui. Assim, o apóstolo declara que a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de uma mulher. Mas tudo provém de Deus. Nesse sentido, há uma igualdade entre o homem e a mulher. Um bom exemplo é quando somos parados pelo guarda de trânsito em uma blitz. Diante da lei, somos iguais. Porém, naquela situação ali existe o exercício da autoridade. Se o guarda me pede os documentos, eu tenho o dever de apresentá-los. E, por sua vez, o oficial tem que exercer a sua autoridade, mas com respeito à minha posição de cidadão cumpridor do meu dever. A questão relacionada ao homem e à mulher, funcionalmente, segue a mesma regra. Já numa outra questão, para entender melhor o papel do véu nesse texto, é possível lembrar o contexto pagão que cercava a igreja de Corinto, que forma aí as demais mulheres daquela cidade, como elas se vestiam. Mas esse aspecto histórico não é necessariamente levantado pelo apóstolo. Naquele tempo, o uso do véu tinha um significado muito importante, visto que uma mulher com o cabelo curto naquela cidade, naquela época, e que não usasse o véu, poderia ser mal vista e ficar semelhante às prostitutas do templo de Afrodite, que usavam cabelos curtos. Na Grécia, também as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. O que distinguia a mulher dos homens era o véu. Toda mulher honrada usava o véu. Nenhuma mulher honesta ousava sair da sua casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Já as profetisas pagãs do mundo greco-romano exerciam os seus ofícios ali com as cabeças descobertas e cabelos desgrenhados. Como hoje, o contexto é outro, o princípio do respeito, da submissão, da autoridade, este permanece. Agora, a aplicação deste princípio é que vai variar, mas sempre agradando a Deus, em respeito à nossa submissão, à sua autoridade sobre nós. Ele prefere indicar para a igreja que o espaço de culto ele é diferenciado. Eles não estão sozinhos enquanto celebram. Há seres espirituais naquele lugar. Daí a sua referência aos anjos no capítulo 11, versículo 10. Enquanto adora a igreja, se torna um espaço diferenciado do mundo. Naquele específico lugar em que se reuniam os crentes de Corinto, Deus era adorado, o Cordeiro era celebrado, o mundo celestial se reunia na prostração. A melhor imagem de uma igreja reunida em adoração, assim parece ser
uma cena descrita em Apocalipse 4 e 5. Durante o culto, o povo de Deus, na terra, juntamente com os anjos nos céus, celebram o Criador, Jesus o Salvador. Neste lugar, com temor e tremor, nos comportamos, nos vestimos, nos falamos de forma diferenciada. Este agir de forma diferenciada traduz também nas roupas que trajamos, trajadas ali de forma a não desviar a atenção de qualquer um dos pequeninos, para a única razão daquele encontro, o culto, a celebração. Assim, eles deveriam agir também com relação à ceia do Senhor, um ato que foi instaurado por Jesus para celebrar a sua morte e ressurreição, que foi transformado pelaquela igreja de Corinto num espaço de glutonarias e embriaguez. Mais uma vez, as divisões na igreja de Corinto era causadora de contendas. As divisões da igreja haviam chegado a proporções alarmantes. Além do culto, a personalidade em torno de alguns líderes, como vimos aí no início da carta do apóstolo Paulo, em seu capítulo 1. Agora, Paulo mostra que os crentes de Corinto estavam também indo à igreja e voltando para casa piores. O culto na igreja de Corinto estava desembocando aí em certos snobismos perversos e odiosos por parte de alguns ricos. Eles estavam desprezando os pobres. Os ricos estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres. No versículo 21, o apóstolo lhe declara que cada um estava comendo a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto uns ficavam com fome, outros se embriagavam. Lembrando que, antes da ceia, aqueles irmãos, eles participavam da festa do amor, a festa ágape. A Bíblia fala desta festa em Judas, no capítulo 12, no dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Esta foi a prática da Igreja Apostólica, que se perdeu na história. A festa ágape era não apenas um tempo de comunhão, mas também, e sobretudo, um ato de amor aos membros mais pobres daquela igreja. Mas, como o apóstolo destaca nesta carta, estava servindo de separação. Nada poderia estar mais errado do que aquela forma de ceia. Aquilo não era digno do sacrifício de Jesus. Comer e beber, eles poderiam fazer em casa. Ali reunidos como igreja, aquela ceia deveria ser um ato de adoração a Jesus. Para a igreja de hoje, fica a nossa reflexão de que não podemos, em meio a isso tudo, desprezar o valor da ceia como uma ordenança do Senhor, como estava ocorrendo lá na igreja de Corinto. E também não podemos mistificar a celebração. Ele é um ato memorial, ou seja, ela lembra o sacrifício de Jesus na cruz. A igreja nunca pode perder de vista o sacrifício de Jesus, nunca deve deixar de comemorá-lo. Ela existe para causa dele e por causa dele. A ceia exige parte que seus participantes eles examinem a si mesmo, um exame de consciência. Paulo associa a doença e morte de alguns membros daquela igreja como castigo divino por sua irresponsabilidade e leviandade espiritual. Isso pode nos soar estranho para o contexto de hoje, mas deve receber a nossa reflexão, pois, na realidade, espirituais em nossa prestação de culto são as mesmas daquela época, ou seja, são sagradas e devemos receber a nossa parte o maior respeito. A nossa participação no culto deve ser feita sempre com reverência e seriedade. E dessa forma, irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título Questões sobre os dons espirituais. Questões
sobre os dons espirituais. Neste tópico, é bom que enfatizemos que os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Também é bom enfatizar que esses dons devem ser usados com amor e humildade. O apóstolo agora, ele ilumina alguns assuntos referentes aos dons espirituais, ou carismas, que seria a outra forma de falar dos favores extraordinários dados pelo próprio Deus através do Espírito Santo à igreja, com a missão de edificá-la. Por meio de sua graça universal, Deus ele dá talentos a todas as pessoas para as mais diferentes obras humanas. Entretanto, quando o assunto se trata de igreja ou atividade espiritual, essa graça se manifesta especificamente aos crentes regenerados por meio dos dons espirituais. É possível dizer assim que qualquer pessoa tem talento, mas apenas os crentes possuem dons espirituais recebidos no momento específico da sua conversão. A sessão sobre dons espirituais vai do capítulo 12 até o capítulo 14. O tema é o mesmo nesses 3 capítulos. O capítulo 13 não é parêntese, como se quebrasse aí o argumento que surge em 11 e 12. Mas é a apresentação do maior dom, que é o amor. Pode-se ter todos os demais dons, mas sem este, nenhum vale coisa alguma. Capítulo 13, 1 diz assim. Novamente, precisamos ter em conta, para bom entendimento, o assunto, que a igreja estava em formação, que o Novo Testamento estava sendo escrito e que as características daquela época eram bem diferentes das nossas. Os apóstolos eram poucos, as distâncias entre as igrejas eram enormes e, consequentemente, os contatos das igrejas eram escassos. Os meios de transportes eram lentos e a comunicação era precária. As igrejas estavam infestadas de falsos mestres, fazendo afirmações que Jesus nunca fizera e sem respaldo algum. Por isso, o dom de discernimento mostrado no capítulo 12, no versículo 10, o que domina a discussão, nos capítulos 12 e 14, passa a ser o dom de línguas, como é mostrado em Corinto. Aparece aí mais uma linguagem muito confusa, incompreensível, de sons estáticos, que o que realmente houve no dia, bem diferente do que houve no dia de Pentecostes, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, Atos 2. No dia de Pentecostes, as línguas foram inteligíveis. E em Corinto, não eram. Em Pentecostes, as línguas falaram aos homens. E em Corinto, falavam a Deus. Em Pentecostes, não houve necessidade de intérprete. Em Corinto, havia necessidade. Em Pentecostes, houve edificação das pessoas. Já em Corinto, havia dissensão, orgulho e escândalo. Em Pentecostes, o falar em línguas ajudou muitas pessoas, preparando-as para a mensagem de Paulo e levando-as à conversão. Digo, de Pedro, né? Em Corinto, era apenas falácias. Tecnicamente, em Pentecostes, houve um caso de xenoglossia, ou seja, a língua era entendida. Já no caso de Corinto, era outra coisa bem diferente. Mas o texto, em Atos, é uma consideração que a gente tem que verificar. Falar para a conversão. Falar com esse intuito, como aconteceu em Atos. Foram idiomas, dialetos compreensíveis, entendíveis. Tudo em Corinto terminava em dissensão. Os dons que deveriam edificar serviam para fragmentar a igreja. Mas observemos que os dons
como relatos aí nos versículos de 8 a 10, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagre, profecias, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Mas o ponto central na discussão deve ser o capítulo 13, porque o amor relativiza todos os demais dons. Em termos esquemáticos, é possível dizer ainda sobre os dons. São as manifestações do Espírito, não do talento humano. São dados pelo Espírito e não são merecidos. Pelo menos um dom é dado a cada crente no momento da sua conversão. São dados para proveito comum, não para benefício pessoal. O Espírito Santo dá os dons segundo a sua vontade, à luz das necessidades de cada igreja particular. As listas dos dons na Bíblia são representativas, não exaustivas. O crente não escolhe os dons que ele vai receber, pois são oriundos da ação soberana de Deus através do Espírito Santo. Todavia, Paulo exortou aos crentes de Corinto para que eles procurassem os dons que conduzissem à edificação e não os dons milagrosos, porque eles são secundários. E aqui, irmãos, chegamos ao nosso último tópico dessa lição, e que tem o título Administrando os conflitos domésticos. Administrando os conflitos domésticos. Neste tópico é importante a gente compreender que os conflitos são uma parte normal aí da vida, mas que podem ser administrados de forma construtiva ou destrutiva. Depende de como são administrados. A melhor forma de lidar com os conflitos é a identificação deles. A identificação das causas desses conflitos. A identificação das soluções possíveis. A implementação da solução escolhida. E a avaliação dos resultados. A presente seção de 1 Coríntios 13 foi construída por Paulo para tratar do amor. O amor entre os crentes daquela igreja de Corinto, em especial desse contexto litúrgico. Dessa forma, com o estudo deste tópico, poderemos assimilar a importância do amor. Também nos ajudará a discernir o que é e o que não é amor. E, por final, com certeza, nos incentivará a prática do amor cristão. Para o apóstolo Paulo, o amor era o caminho para que as pessoas ali, que essas picuinhas entre eles, chegassem ao final, perdesse o seu sentido. Entretanto, não é difícil perceber que estes versículos, eles servem com muita tranquilidade também para ensinar os meios e as maneiras para administrar esses conflitos familiares, em especial e até mesmo entre os cônjuges. A partir desse momento, nós estaremos trazendo aí algumas ideias de um texto muito interessante produzido pelo pastor Israel Belo de Azevedo, que com sua costumeira objetividade, ele levantou alguns princípios para a boa convivência doméstica. O primeiro é o cuidado com a irritação. Em 1 Coríntios 13:5, a expressão não se exaspera, não se ressente do mal. Outra versão traduzida diz que o amor, ele não é irritadiço, nem melindroso. Como a expressão, fulano tem pavio curto, fulano explode por qualquer coisinha. Pois o contexto doméstico, usando aí a mesma analogia, administrar os conflitos significa estender o pavio. Pavio curto no lar não é boa coisa. Na verdade, em nenhum lugar. Mas especificamente em casa. Pessoas com pavio curto explodem. Não apenas na relação, mas com toda a família. Por isso, a orientação paulina, quem ama,
demora para explodir. É verdade que ainda assim é possível que haja a explosão, mas ela vai demorar para chegar, dando tempo para que as pessoas encontrem um abrigo ou uma solução para o conflito. Quem pode dizer que nunca se irou? A raiva é um sentimento universal, quase instintivo de defesa. Quando o texto diz que amar não é se irritar facilmente, não quer dizer que o amor não sente raiva, porque algumas vezes o amor fica irado. Algumas vezes, o certo que o amor aí, né, precisa fazer, até mesmo ficar zangado. Isso pode acontecer quando você sabe que a pessoa que você ama está cometendo um erro, mas ela se recusa a ouvir. Se é impossível não sentir eventualmente a raiva, o que precisamos fazer é administrá-la. Relacionamentos bem-sucedidos não são aqueles em que a raiva e os conflitos não existem, e sim aqueles em que nós aprendemos a administrar isso tudo. A maioria dos relacionamentos que deram errado teriam dado certo se as pessoas soubessem administrar aqueles momentos de ira. Como administrar a raiva? Talvez a melhor ilustração seja uma explosão sob controle. Um prédio cair é desastre na certa. Mas se ele cai com a ajuda de uma equipe de profissionais, não causa dano algum. Ele cai no lugar certo, na hora certa, sem ferir ninguém, com toda a segurança possível. O segundo princípio é a busca pela verdade. O texto diz que o amor se alegra com a verdade. O amor, ele deseja a verdade. A desonestidade destrói os relacionamentos. A consequência de esconder a verdade é a superficialidade nos relacionamentos. Você não pode ser íntimo de uma pessoa escondendo a verdade dela. Mas é importante não usar a verdade como uma arma. Fale com mansidão. Algumas vezes a verdade fere, mas a longo prazo aí é benéfica. Em outras vezes pode ser a verdade mais necessária para edificar. E tem certas vezes que não se deve falar, dependendo de como se fala. O terceiro princípio é combater a inveja. Algumas pessoas parecem ter o prazer de jogar nos outros, né? Essa questão. Em Coríntios fala que o amor não é invejoso, ou o amor não arde em ciúmes. Mas o que é inveja? A inveja é diferente de ciúme. A inveja causa todo tipo de conflito e disputa. Incita ressentimentos, causa amargura, faz da vida uma existência miserável. A inveja é para a alma como um câncer é para o corpo. Ela vai crescendo e crescendo até você ficar obcecado com a competição. O quarto princípio é o amor sem orgulho. O orgulho provoca cegueira. O orgulho nos cega com relação às nossas faltas. Quando eu tenho orgulho em minha vida, não consigo enxergar os meus defeitos. E assim, não vou poder ajudar aos outros, nem a mim mesmo. O orgulho distancia as pessoas. O orgulho faz a pessoa indiferente, superficial. Então, o orgulho, ele adia a reconciliação. O quinto princípio é combater a grosseria. No espaço entre as pessoas, o que é a grosseria? A grosseria é a falta de respeito uns para com os outros. A grosseria significa que não me importo com você. Eu penso só em mim mesmo. Não importo que os outros eles vão pensar, se magoou ou não. Você pode resumir grosseria numa palavra: egoísmo. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta sexta lição da revista Palavra e Vida. Ao concluirmos esse estudo, não podemos esquecer de abordar assuntos que o apóstolo Paulo também indicou
para aquela igreja de Corinto. Paulo deixou claro que aqueles irmãos deveriam usar os seus dons com amor e humildade. Os dons não devem ser usados para exaltar o próprio ego. O apóstolo também ensinou aquela igreja a buscar a unidade. Os dons devem ser usados para edificar a igreja como um todo. Paulo também indicou aos coríntios que eles deveriam considerar as necessidades do próximo. Os dons devem ser usados para atender às necessidades dos outros. Os dons espirituais se tornaram aí símbolos de poder espiritual para alguns, causando rivalidades na igreja. Algumas pessoas pensavam que eram mais espirituais do que outros, em função do que eles poderiam fazer dentro do culto. Este foi um terrível uso errado dos dons. O papel deles é ajudar a igreja a funcionar melhor, não a dividi-la. Como em outras sessões, Paulo nos ensina que devemos usar os dons e talentos que Deus nos deu com uma sensibilidade para as necessidades do próximo e da coletividade no corpo de Cristo, sempre adorando ao Senhor. Paulo, no capítulo 13, ele ressaltou a supremacia do amor e usa comparações e hipérboles para mostrar nos versículos de 1 ao 3 que todos os dons e ações eclesiásticas são inúteis se não forem realizadas com amor. Ele mostra através das palavras paciente, benigno, espera, suporta, nesses versículos de 4 ao 7, que são atitudes de mansidão, porém não reduz o amor a um sentimento banal ou maléfico. Pelo contrário, é muito importante exercitar o amor em meio a tanta indiferença no mundo de hoje. E neste momento, chegamos à nossa sessão para pensar e agir com 3 indagações. A primeira, o culto comunitário. Quando o crente se reúne com seus irmãos, é o espaço privilegiado para a edificação de muitas pessoas. Quais seriam as causas de conflitos e disputas que, eventualmente, nele se manifestam? Bem, irmãos, o egoísmo, o egocentrismo, o ato de se ensimesmar, tem trazido danos à comunhão da igreja. O apóstolo Paulo ele deixa explicado para nós a importância do culto cristão. Paulo exorta o povo de Corinto, ao participar daquela celebração, a examinar a si mesmo antes de participar, onde cada participante deve ser o juiz de si mesmo, conscientizando-se de suas atitudes e arrependendo-se de seus pecados. O momento de culto também é hora de contrição, discernimento e perdão. É muito importante isso que o apóstolo Paulo deixa para aquela igreja e para nós ainda hoje. Cada participante de um culto deve colocar a vida cristã na balança, na palavra de Deus, observando se suas atitudes e pensamentos estão sendo alinhadas com os ensinamentos bíblicos, para então participar dessa festa da salvação. O segundo tópico, o segundo questão aí, é os eventuais conflitos na igreja, que produzem um fenômeno conhecido atualmente como desigrejados, ou seja, as pessoas que entendem que é melhor viver a vida cristã fora da comunidade eclesiástica. Que resposta nós poderíamos dar para essas pessoas retornarem para a comunhão de uma igreja local? Olha, não poderíamos esquecer de que as soluções para as pessoas que querem ser desigrejadas, para não retornarem à comunhão de uma igreja local, são: nós devemos mostrar para eles que a igreja é um lugar de amor e aceitação. Devemos sempre oferecer a eles as oportunidades para que possam crescer espiritualmente com seu dom.
E devemos estar também incentivando essas pessoas a servir aos outros, conforme os ensinamentos paulinos aos coríntios, principalmente em amor. Terceira questão, para a gente pensar e agir: por que essa seção de dons espirituais aí com uma descrição de papel do amor na vida cristã é importante? O amor, ele caracteriza da vida do discípulo de Cristo o que é o culto espiritual. De que forma? Amando aos outros com muito amor, o amor de Deus, como ele já se derramou por nós. Apresentei um amor com fé e esperança, como afirma categoricamente o apóstolo Paulo nos seus ensinamentos. A fé e a esperança aponta para o amor. Se observarmos Hebreus 11, 1, perceberemos que a fé e a certeza absoluta das coisas que se esperam, e juntamente com isso, Paulo ele está dizendo também para nós, para termos certeza absoluta de que o amor permanece. E isso nos traz esperança, porque o amor é maior até mesmo que a fé e a esperança. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estudarmos sobre este tema tão enriquecedor e atual também. Pedimos a Deus que todos nós estejamos transmitindo esses ensinamentos. Para finalizar, Jesus ele disse que uma coisa era importante. Ele nunca realizou nada, nunca ensinou coisas que não eram possíveis para que nós pudéssemos cumprir. E sempre Jesus colocou o amor em primeiro lugar. Por isso que João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que se deu por nós. E assim, como cristãos, devemos também nos compadecer dos outros, tanto aos irmãos da fé, como também aqueles que estão chegando na igreja, começando na igreja. O amor, tudo pode. O amor, quando a gente fala o amor de Deus, ele nos conduz à verdade eterna. Em amor, que as nossas igrejas possam crescer ainda mais. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. E compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo deste estudo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 7, com o título Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? A sua vitória. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?